Salve, pessoal! Então, vou deixar a aula gravada para vocês hoje aqui e logo na sequência a gente faz o debate a respeito do tema, tá? Então a gente faz aí o debate a respeito dos temas de aula, também a respeito do trabalho, né? Então, eu quero discutir com vocês hoje, na sequência de temas que a gente tem dentro do debate Direito, Tecnologia e Sociedade, né? Eu queria debater com vocês um tema que, para mim, ele é um pouco mais especial porque é um tema que eu estou pesquisando agora para a confecção de um artigo. E ele é um tema que envolve algumas costuras filosóficas, não do jeito que as pessoas costumam pensar que vai envolver, né? Mas acaba envolvendo alguns elementos da fenomenologia e da epistemologia, né? A gente costuma pensar que esse tema, personalidade jurídica dos robôs, envolve aí a concepção do que é ser humano e a possibilidade de equiparar a máquina ao humano. Tem alguns livros que falam, de fato, nesse sentido do tema, mas não são... eu não creio que sejam os textos que estão mais alinhados ou estão mais atentos ao eixo central da discussão, à ocupação de mundo que a discussão faz, ao fenômeno do desenvolvimento tecnológico nesse sentido, né? E, de alguma maneira, eu creio que a gente acaba desafogando, a gente acaba fazendo desaguar nessa construção temática algumas das ansiedades, das angústias que apareceram aí nas sessões anteriores, né? Eu quero refazer com vocês, para começo de conversa, um pouco dos passos do que tem sido pensado até aqui, de como essa noção vem a ser construída. Claro, a primeira ressalva que a gente tem que fazer é que essa noção que a gente está discutindo aqui ela é uma noção um pouco dúbia, um pouco confusa. E não existe nem sequer uma sedimentação, talvez aí um descanso maior no que diz respeito às formulações temáticas que dão base para o debate. A gente nem sabe bem, em outras palavras, a gente deveria falar em robô. Tá? Essa é a grande questão. Isso porque o que a gente entende por robô traz à tona uma definição muito específica, né, de uma composição simbólica mesmo, muito específica, né, de uma composição simbólica muito peculiar. E ela, na verdade, é uma soma de elementos que estão aí esparramados ainda, né, e que são elementos técnicos e tecnológicos muito diferentes e que têm sido usados com aptidões e funções muito distintas, né? E pior, né? Mesmo esses temas, mesmo esses conceitos que a gente vai agarrando para tentar montar a ideia de robô, eles também têm suas contradições, também têm uma história própria, né? Também tem um legado próprio que está sendo construído com o passar do tempo. Então, é um pouco complicado falar em robô. Tá, mas e por que a gente fala em robô? Né? Esse termo ele surge numa peça de um cara chamado Karol Čapek, numa peça chamada Fábrica de Robôs. E ela é uma peça, e ela acaba estabelecendo de alguma maneira toda a construção semiótica que diz respeito à construção de signo, né, de significante, de representação, que diz respeito a esse termo e pauta um pouco o nosso imaginário. É uma peça do começo do século XX. E nessa peça o autor imagina, no contexto específico de um futuro fictício, uma fábrica de robôs que fica localizada numa ilha, né? E essa fábrica ela se encontra no momento da obra, no momento da peça, no coração de uma rebelião desses robôs, né, que passaram a entender que tinham direitos próprios, que tinham prerrogativas próprias e que não toleram mais os comandos humanos que estão sendo executados, as ordens humanas que estão sendo impostas. E aí o robô ele passa, agora esse corpo de robôs, passa a exigir a sua própria emancipação. Né? E isso acaba irradiando essa rebelião acaba irradiando dessa fábrica para todo o mundo e para todos os lugares que já tem isso, né? É global, todo lugar tem esses robôs trabalhando, né? Para todos os lugares em que essas máquinas, em que esses robôs estão trabalhando. E agora eles começam a promover paralisações e aos poucos a situação vai ficando cada vez, a situação vai escalonando, ela vai ficando cada vez mais violenta, né? E no âmago do debate vem precisamente um pouco da noção, tem um pouco da leitura científica que é feita na época, que na realidade não tem uma compreensão clara do que, né, do que são os robôs, mas todo o processo que está envolvido ali na criação desses robôs é um processo muito misterioso.
Ele não é um processo facilmente reprodutível. Ele é reprodutível dentro da fábrica, pelas pessoas que estão ali, né? E pelos técnicos que conheceram o inventor dos robôs, né? E eles, basicamente, eles são capazes de reproduzir esse processo e, portanto, de criar novas linhagens de máquinas, novas linhagens de robôs. Aí, né? O que acontece é que essas linhagens, quando elas se rebelam, elas começam a entender que elas não podem conviver com o ser humano. Elas ficam receosas no primeiro momento, mas elas vão vendo que os seres humanos eles vão se tornando muito arredios à ideia de convivência e as próprias máquinas começam a se tornar mais violentas e elas começam a ameaçar os seres humanos e começam a dizer que não existe espaço para esses dois grupamentos, se vocês preferirem, para essas duas espécies existirem. As máquinas começam a se questionar no sentido de suas próprias qualidades humanas, assim como os humanos começam a contemplar essa transformação e começam a ver que agora existe um outro que não é humano, mas que passa a compor o cenário, passa a compor o horizonte dessas figuras conscientes que participam ativamente do trabalho, que participam ativamente dessa constituição compreensiva do universo. As máquinas elas têm ainda uma certa vantagem ou desvantagem de conversar com os criadores delas, né? Então elas se perguntam muito sobre o sentido, o propósito da existência delas, as motivações daquilo que elas entendem ser a crueldade no dia a dia delas e assim por diante. No fracasso das respostas elas se rebelam cada vez mais, ao ponto de elas resolverem destruir os seres humanos, né? E quando o avanço da destruição dos seres humanos se completa, né, quando essa destruição se completa, se torna maciça e se completa, o próprio corpo técnico que construía e reproduzia as máquinas se perde. E aí a parte mais curiosa vem à tona, porque as máquinas querem saber como o processo de constituição delas próprias acontece para que elas possam começar a criar outras linhagens de máquinas, né? Elas começam a desenvolver sentimentos, elas começam a desenvolver um instinto de sobrevivência, né? Elas desenvolvem tudo isso. A primeira coisa, na realidade, é essa autoconsciência e o instinto de sobrevivência. E daí, com base nisso, elas vão desenvolvendo sentimentos, laços amorosos, laços familiares, né? Elas vão desenvolvendo compaixão, raiva, medo e assim por diante. Elas vão desenvolvendo todo um leque de sentimentos, que num primeiro momento são proto-emocionais, e depois disso são movimentos de tomada de consciência. E termina que essas máquinas, elas acabam, dentro desse contexto específico, por restabelecer de alguma maneira essa ordem, e elas agora passam a querer se reproduzir. Só que agora elas já não encontram mais quem conheça os mecanismos e métodos da reprodução delas. Então elas entendem, tem um técnico só que sobrevive no final da obra, e ele fala, olha, eu não sei, eu posso tentar descobrir, né? Eu posso olhar os estudos do inventor e posso, como engenheiro, tentar refazer, tentar fazer uma engenharia reversa no processo, desconstruir, reconstruir. E aí tem cenas muito complicadas, muito fortes, né? Então ele toma lá por instância, um robô na forma de uma mulher e começa a desmontar aquele robô. Ou ele vai tentar fazer uma cirurgia naquele robô, né? Aspas aí, né? Para tentar ver como ela opera por dentro para poder fazer mais máquinas. E o líder da rebelião se enfurece com ele porque ele ama essa companheira dele e impede e agride o engenheiro. E aí fica naquelas, né? Será que se destrói o engenheiro por ele ser uma ameaça, por ele ter que fazer aquilo? Ou não, né? Será que se mantém o engenheiro na esperança de se obter uma nova geração de máquinas? Então fica esse questionamento, né? Veja que esse questionamento, assim, veja, aí surge justamente esse tema e esse termo robô, né? Robô como máquina de trabalhar, essa máquina que trabalha, né? Esse robota, né? A máquina que trabalha. Assim, o que está em jogo nessa peça e nessa concepção original da figura do robô não é bem o escalonamento da consciência da máquina, né? Esse é um tema de fundo que o autor está colocando, talvez para explicar o que significaria se nós pudéssemos criar uma consciência que não fosse a nossa própria, a própria consciência da espécie, né? E fala um pouco sobre a relação criador-criatura de uma maneira espelhada, de uma maneira especular. Então é um pouco o conjunto das nossas ansiedades e angústias, né, diante do nosso Criador, né, para aqueles que têm fé, que está se reproduzindo ali. E o conjunto de perguntas que nós mesmos projetamos. Por que nós somos criados? Qual é o sentido da nossa existência? Por que nós mesmos não temos o poder de recriar nossa espécie ao nosso bel prazer e assim por diante, né?
Isso tudo está colocado na máquina, e a máquina tem essa capacidade de dialogar com o criador. E daí vem a questão mais grave, né? Que é uma pergunta de fundo que permanece para nós. E se o nosso criador não estiver disposto a responder ou não puder responder as perguntas que temos, né? Enfim, né, para quem tem fé, para quem vive uma religiosidade, isso não vai ser o caso, né? Mas é, pelo ponto de vista racional, uma pergunta perfeitamente válida. E se a pergunta que eu lanço para essa outra consciência não tem uma resposta suficiente? Não é nem que a outra consciência não tenha essa capacidade, mas se não houver uma resposta suficiente, como é que eu passo a viver daí por diante? Então ela é mais equiparável, essa lógica, ela é mais equiparável talvez à limitação da consciência animal e ao seu processo de crescimento, e a talvez a uma expectativa desse outro consciente, do que propriamente a figura do robô, do criado, né? Mas são temas que se juntam por conta desse criado, né? Então são duas linhas que se juntam aí na peça, né? Aquilo que foi criado diante do seu criador e ao mesmo tempo aquilo que é uma outra consciência tentando buscar um esclarecimento distinto da realidade, que não seja aquele que nós mesmos temos, porque nós operamos de maneira fundamentalmente diferente. É mais uma discussão de um Werther, né, de perspectivas de mundo distintas em virtude de uma coleção de dados de percepção e cognição de distintas espécies, do que propriamente uma discussão sobre a máquina e sobre o papel da máquina, da técnica no nosso mundo, né? Pelo menos é o que me parece, assim, o que não invalida o texto, mas ao mesmo tempo mostra como nós começamos a inserir isso no contexto do nosso imaginário. E aí a gente passa a ter, evidentemente, uma série de outros textos, uma série de outras produções artísticas da ficção científica que vão começar a incluir esses elementos da robótica dentro do nosso contexto de vida. Nós temos teóricos que vão trabalhar com a noção de robótica e que daí ao longo do tempo vão ver o desenvolvimento, né, vão acompanhando o desenvolvimento da tecnologia ao ponto da gente passar a ter máquinas que produzem, máquinas que constroem, máquinas que interferem no próprio corpo humano, máquinas que auxiliam no processo de criação, no processo de desenvolvimento técnico, no processo de produção, de forma autônoma, né? Então a gente consegue ver a realização dessa Constituição, mas apenas naquele nível inconsciente que foi colocado lá como uma prévia, como uma Constituição prévia daquilo que o Čapek colocou no texto dele, né? E aí entra a questão, porque o que acontece no final das contas é que no aumento, no incremento dessa relação simbólica, a figura do robô começa a agregar outras perguntas, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, lá, a partir da década de 50, que o Asimov escreveu sobre o assunto, a gente começa a entender já uma outra relação e uma releitura, e talvez até um estudo mais específico do porquê o símbolo foi criado desse jeito, porque essa representação simbólica feita de forma tão específica, né? Feita de uma forma tão humanizada. Então a gente vai ver o Eu, Robô, o Homem Bicentenário, né? A coleção de textos, né? A coleção de produções em que o Asimov, por exemplo, né? Ele acaba sendo o mais referenciado aí entre os, os autores que escreveram sobre a figura do robô, a tomada de consciência gradual do robô, mas tem tantas outras obras, e dá para a gente citar, por exemplo, o Philip Dick, dá para citar, enfim, né? Citar, por exemplo, o Blade Runner, né? Então, a gente tem, na realidade, uma coleção bem ampla de autores que começaram a pensar no âmbito da literatura especulativa, da ficção científica, o significado propriamente dito dessa figura do robô. Então tem tudo isso aí, né? Agora o Asimov eu acho interessante porque e ele acaba virando uma peça central no estudo, porque já em 54 ele vai colocar aquelas 3 leis da robótica, né? Quer dizer que uma máquina não pode ferir um ser humano, nem omitir-se e deixar que ele seja ferido, que uma máquina tem que obedecer o ser humano em tudo, exceto naquilo que contraria a primeira lei que foi posta, e que uma máquina tem que se preservar, exceto no que contraria as 2 primeiras leis, né? Então essas 3 leis da robótica que são colocadas dessa forma, elas evidentemente são criadas para criar um panorama de fundo para uma discussão dos dilemas morais, para uma discussão dos dilemas práticos, para uma discussão dos dilemas constitutivos da figura do robô, né? Veja que até aqui eu falei basicamente de material especulativo, porque a figura do robô ela é uma figura representativa e especulativa, ela é uma figura da literatura, né? A máquina, no seu sentido produtivo, que vai sendo estabelecida lá desde a noção das esteiras de produção e vai começar a substituir paulatinamente o indivíduo que foi projetado por processo maquínico, por processo repetitivo de produção, ela acaba sendo muito fragmentária num primeiro momento para ser diretamente associada com a figura do robô.
ainda que ela seja uma figura ativa no espaço de produção. E é ela que vai começar a gerar para nós algum tipo de clareza a respeito de como nós concretizamos o conceito de um robô. Tá? Veja, eu falei no começo para vocês que a questão da robótica, enfim, o conceito de robô era um conceito problemático porque ele trazia esses atravancamentos. Além de não ser um conceito pronto, as próprias bases conceituais que nós usaríamos para estabelecer o que é um robô também não tinham uma sedimentação própria. Veja que a ideia que nós fazemos no sentido representativo do robô é o de uma máquina, e aí entra justamente o que o Asimov vai colocar, que acopla um crescimento exponencial na direção do que significa ser humano, né, que vai ser semelhante àquilo que é humano, vai ter algo do criador inscrito na criatura, por assim dizer, né, no objeto criado, não vou falar criatura aqui, mas objeto criado, né, e que tem, evidentemente, autonomia para atuar na transformação dos espaços ao seu redor. Tá? E aí eu deixaria aqui vago isso. Será que tem autonomia para decidir? Esse é um outro ponto. Né? Porque o processo de decisão ele já é um processo mais complexo. Deixa essa interrogação aqui por enquanto. Por hora, o que a gente tem uma máquina feita para produzir, para trabalhar, para transformar o seu espaço, com determinada autonomia, sem a necessidade de um input constante de seres humanos ou sem a necessidade de ingerência constante de seres humanos. Então, ela faria autonomamente. Né? E aí entra a questão, né? Esse autonomamente ele também avança um passo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, equipamentos que fazem montagem de veículos em linha de produção, eles são programados para ter um determinado ritmo de trabalho e para responder às peças que estão chegando de uma determinada forma. Né? Então, os braços estão lá fazendo as soldas, os braços estão apertando os parafusos, estão colocando, né? As máquinas estão posicionando as peças da carroceria, montando essas peças, descendo, né? Enfim, montando o veículo, em resumo, né? De uma forma que é procedimentalmente alinhada, de uma forma procedimentalmente repetitiva. Tá? Esses equipamentos que são, assim, digamos assim, né, braços mecânicos, braços robóticos, eles têm uma atribuição primordial e eles, evidentemente, têm um jeito de estabelecer essa autonomia. E esse jeito é por uma repetição que não necessariamente insinua, não exige deles uma apropriação sensorial do espaço, que vai compor aquilo que a gente chama de Umwelt, propriamente dito, né? A qualidade perceptual junto com a qualidade cognitiva. O que acontece é que na nossa imaginação o robô se estabelece também como uma força de transformação autônoma, não só pela autonomia, mas por um conceito que nós chamamos de agência. Tá? Na semiótica, a gente chama de agência. O que é a agência semiótica? A agência semiótica é a nossa capacidade de enxergar no nosso ambiente, num texto, num pedaço de linguagem, num ambiente, determinados sinais, né, determinados signos. Os sinais são tipos de signos, eles são tipos muito específicos de signos. Né? Signos e de interpretar esses signos. E no ato de interpretação desses signos, nós conseguimos construir as nossas decisões e conseguimos agir de acordo com esse input que nos é dado pelo ambiente. Veja que ninguém está informando necessariamente a gente pode coletar isso do ambiente. Né? A semiótica ela tende a ser um pouco mais específica, como ela estuda ambientes comunicacionais, sobretudo, e ela tende a olhar para circunstâncias que apresentam signos arquitetados propositalmente por determinados indivíduos. Né? Então, ela geralmente vai trabalhando com canal de comunicação. Por exemplo, eu montei esse slide aqui. Né? Ele tem 1, 2, 3, 4 linhas, 4 tópicos. A gente está discutindo o primeiro. Então, a ideia é que quando vocês cheguem para ver esse vídeo, vocês olhem para o primeiro tópico e percebam que a gente está falando sobre a concepção de robô nesse momento. Né? E, aos poucos, a gente está construindo a noção do agente artificial. Tá? Justamente agora a gente entrou no conceito de agência. Né? O que significa isso? Que vocês estão lendo isso, que eu deixei aqui para vocês. Eu tinha uma expectativa no âmbito da representação, quer dizer, eu estou construindo na minha fala um representamen, e aí vocês vão lá e pegam aquilo que eu deixei para vocês. Né? E se tudo der certo, vocês, no ambiente de interpretação de vocês, vão pegar esse representamen e vão encaixar nele uma abertura específica chamada de interpretante. E essas aberturas vão, pelo menos, mais ou menos coincidir. E nessa coincidência, nós vamos ser capazes de nos comunicar. Tá? Isso também vai acontecer
Ao contrário, vocês também vão deixando, por exemplo, vocês escreveram a prova, a gente dialoga nas sessões, vocês vão lá e deixam signos para mim, eu recolho, tento entender o que vocês estão dizendo e respondo. E assim vai, assim o processo de comunicação se dá. Tá, mas dá para acontecer esse mesmo processo, Rafael, fora de um canal comunicacional? Dá. Se eu olhar, por exemplo, aqui na frente, eu já falei várias vezes, né, tem uma laranjeira. Eu olho para essa laranjeira e eu vejo os frutos pendendo, aqueles frutos alaranjados, bonitos, viçosos, né? Eu posso entender que esses frutos podem ser recolhidos e eu posso me alimentar deles. Isso a natureza fez, né? Uma constituição natural. Pode ser que eu pegue um fruto, seja venenoso, eu passe mal ou morra, né? Alguém vai aprender com isso. Percebem? Então, assim, a construção da significação ela também está dada. Da segunda vez que eu olhar para aquele fruto, eu vou saber se ele é comestível ou não, né? Como diz o velho adágio, né, todos os fungos são comestíveis, os cogumelos são comestíveis, alguns só uma vez. Né? Enfim, significa que não é bem comestível, né? Mas é uma noção que o cientista nos dá para mostrar, por exemplo, que existe ali um sinal. Olha, existe algo que você consegue mastigar, deglutir e engolir. Se vai te fazer mal ou não é outra história, isso a experiência pode te ensinar. Mas existem certos sinais, né? Como dizia o Nietzsche, por exemplo, a respeito do tigre, eu não preciso ver uma pessoa ser comida por um tigre para saber que ele é perigoso, nem para associar suas listras e a cor do seu pelo ao perigo. Basta me olhar para ele. Eu reconheço no animal uma certa qualidade de sinais e eu reconheço a prestatividade, a funcionalidade dos seus aparatos físicos. E eu sei do perigo que ele representa, o tamanho, a extensão das presas, o rugido, o olhar, o jeito de manobrar, o tamanho das garras. Né? Isso tudo mostra o perigo. Então, isso tudo pode ser lido como signo por mim. São signos. E eu vou ler dessa forma. Eu vou tentar encaixar num universo representativo. E se o meu alinhamento interpretante estiver colocado com aquela esfera do representamen daquele objeto, então eu consigo de alguma maneira capturar essa mensagem. Tá? Mas o que é a agência então? A agência é o alinhamento do representamen e do interpretante para a constituição de um sentido comunicacional ou de um sentido significante. Sentido da significação. Né? Então, ele vai determinar o sentido da comunicação ou do processo de significação para mim, e a partir disso, a partir desse sentido, eu vou determinar como eu ajo. Eu olho para a árvore e vejo os frutos alaranjados, já até sei mais ou menos o gosto que tem e penso que aquilo ali é comestível, eu posso me alimentar daquilo se eu precisar. Percebem? Eu não preciso. Basicamente, eu consegui fazer a leitura e criei o sentido dessa relação. Um sentido que é duplamente concebido, né? Porque agora existe um canal estabelecido entre o objeto e o observador. Claro? Então, assim, essa relação que está sendo colocada aqui, essa relação que está sendo apresentada aqui, ela é uma relação que permite, ao mesmo tempo, construir ações e decisões, permite, ao mesmo tempo, responder às circunstâncias, reagir no caso dos animais, né? Mas ela traz essa autoridade para o movimento dentro de um espaço. A máquina que nós estamos contemplando, o robô, né, do jeito que nós o concebemos, ele tem essa relação perceptual cognitiva. Ele tem essa capacidade de construir agência, ele lê o espaço e na sua leitura do espaço ele oferece respostas, tendo ele mesmo um projeto, né, uma direção para a sua ocupação do espaço. Né? Então a gente sabe, por exemplo, para que a gente quer os robôs, né? Para que a gente quer essas máquinas, qual é o propósito delas? É executar certos trabalhos, né? Sem que se cansem, sem perder precisão, sem necessitar da intervenção humana. Essas são as nossas preocupações, esses são os nossos anseios para essa organização. Né? Então, isso tudo vai estar incluído na agência. E aí entra a grande questão. Né? Se nós incluímos esses elementos na agência da máquina, então será que a máquina, por isso vem sempre essa pergunta tangencial em relação ao humano, será que essa máquina pensa como nós pensamos? Então essa pergunta, veja, ela não é em momento algum, ela é uma pergunta projetada pela ficção científica. Tá? Se a máquina tem qualidades humanas como nós temos ou não. Isso é uma pergunta da ficção científica. Hoje nós já descartamos essa questão. Tá? Nós não estamos mais levando em consideração essa ideia. E aí entra justamente a figura do tal do agente artificial. O que acontece?
A máquina ela pode ter agência. Vamos supor que nós consigamos ver a criação de um robô nos termos da ficção científica. Então, é uma máquina que consegue, não no sentido de ser autoconsciente, tá? Mas uma máquina que consegue compreender o espaço, consegue atravessar o espaço com essa leitura, então por meio de sensores, por meio de uma captação ambiental, essa máquina vai lá e absorve elementos, traz esses elementos como formas representadas, né, como elementos representados, interpreta esses elementos e na sua interpretação começa a oferecer respostas ou soluções. Se eu tenho, por exemplo, um robô que vai carregar caixas num armazém, ele vai. Qual é a tarefa dele lá pelas tantas? Olha, tem caixas que foram entregues. Tua tarefa é descarregar o caminhão e colocar essas caixas em estantes de armazenamento num depósito. Então ele vai ter que pegar essa caixa, ver o peso, a dimensão, ver onde cabe, onde é mais adequado, onde é mais seguro, vai fazer um julgamento, vai coletar todos esses dados, fazer um julgamento diante do peso, dimensão, densidade da caixa, capacidade de carga, etc, etc, posições livres que tem ali, acidentes possíveis, a manutenção de espaço livre para que se caminhe ali, para que se atravesse aquele espaço, a facilidade para depois descarregar o que tem dentro da caixa e mandar para os lugares em que é necessário, e assim por diante, né? E aí vai conseguir construir em cima desses dados da percepção e em cima de um conjunto de induções e deduções uma resposta. E aí, diante dessa resposta, vai lá e faz esse encaixe, né? Veja que todos esses elementos eles são, em alguma medida, muito parecidos com aqueles que nós mesmos usaríamos para tomar uma decisão, né? Eu entro em casa, preciso almoçar, né? Primeira atitude que eu vou, se eu preciso almoçar naquele momento, primeira atitude que eu tomo, né? Comida pronta ou não pronta, né? Então, para eu decidir se eu vou comer uma comida pronta ou não pronta, se eu vou ter que preparar comida, eu preciso saber se eu tenho tempo. Não tenho tempo, então precisa ser uma comida pronta. Procuro comida pronta, não tenho. Solução: sair para comer ou pedir para entregarem. Tem dessas duas soluções, já que eu não vou ter tempo para preparar. Ou tenho tempo para preparar, então preparo ou peço pronto. Veja se não é assim que a gente pensa. O que sai mais em conta, o que sai mais barato? Preparar, logo preparar comida. E se abre o armário e vai ver o que tem para preparar. Sim? Alternativas: preparar as coisas que tem, ou ir ao mercado e comprar alguma outra coisa para preparar. Certo? Uma questão, tem tempo ou não tem tempo para ir ao mercado? Não tem. Então prepara o que tem. E assim vai, né? Prepara o que tem e o que sabe preparar. São elementos que a gente vai conjugando para tentar gerar, nesse sentido, uma decisão. A gente captura dados da percepção, exercita a cognição e toma uma decisão. A máquina ela não faz muito diferente nesse sentido, pelo menos na lógica que nós estamos usando. Só que tem alguns problemas, ela tem limitações, né? Ela não A gente está aqui falando sobre processos muito simples, muito implosivos, né? Você pensa que um ser humano ele consegue se adaptar muito rapidamente a uma série de outros processos. Eu penso, eu não tenho o que comer em casa, tá tudo vazio em casa, preciso ou ir ao mercado ou comer fora mesmo. Vou comer fora porque é mais rápido e mais prático, sento-me, vou procurar, aliás, saio, vou procurar um restaurante que seja próximo, encontro um restaurante que não acha em conta, deixo ele de lado, sigo adiante, encontro um amigo que me convida para almoçar, e assim a gente vai se adaptando, encontra o tempo, a gente aproveita, conversa disso ou daquilo, tem outra ideia, passo no banco, enfim, seja lá o que for, né? A gente vai conectando elementos de outras racionalidades, e se a gente for plasmar, se a gente for reproduzir isso numa mentalidade de equipamento, numa mentalidade de máquina, toda essa nossa capacidade de decisão, percepção do ambiente, cognição, leitura dos espaços, ela é tão complexa que ela exigiria uma soma gigantesca de algoritmos, de cargas de programação, exigiria uma conjugação de inteligências artificiais inteiras que coordenassem diferentes aspectos desses processos, que coordenassem, por exemplo, então eu ia precisar de uma inteligência artificial para coordenar a coleta de dados por meio de sensores, outra para coordenar movimentos com base nisso, outra para imperar sobre essas duas e fazer a coordenação dessas informações, e assim vai, né? Então você precisaria de elementos muito complexos para reproduzir com perfeição aquilo que a mente humana é capaz de fazer. Só para programar isso já seria um inferno em si por si, né? O nível de programação que seria necessário exigiria que você tivesse uma inteligência artificial que programasse para você, que já está sendo feito, diga-se de passagem, né? Através do exercício da machine learning e através do uso de algoritmos que permitem à própria máquina recriar e subrogar funções para inteligências artificiais derivadas, a gente já está encontrando
soluções possíveis, soluções plausíveis aí, né? Agora, dentro desses termos existem complicadores muito grandes, né? E esses complicadores, eles de alguma maneira retém, digamos assim, esse avanço todo que a gente está imaginando lá da ficção científica. Dessa forma, o que nós temos hoje como robôs, aspas, são máquinas que, primeiro, perderam essa identidade humana, no sentido da sua forma, por exemplo. Elas têm, na realidade, ó, peguem, por exemplo, os experimentos da Boston Dynamics, são os mais famosos hoje, né? A Boston Dynamics, ela tende a desenhar robôs que tenham um formato mais apropriado para as funções que eles vão exercer. Então, algumas coisas, duas preocupações principais deles hoje, no sentido da anatomia dessas máquinas, por assim dizer, são: primeiro, estabelecer um raio de sensores que funcione de modo a oferecer para essas máquinas uma capacidade de percepção total do ambiente, né? Eles já tiveram, por exemplo, em várias situações, né, máquinas que, por não terem uma percepção clara, acabaram sofrendo dano ou acabaram ficando presas, não conseguiam sair de determinadas situações porque não tinham condições de entender o ambiente, entender o espaço. Lógico, derivado desse problema já vem o problema de traduzir tudo isso para um lugar ou para uma capacidade de decisão e interação com o ambiente. Segundo problema deles é tentar reduzir a ocupação da máquina no ambiente. Na cabeça deles, quanto menor a pegada que a máquina deixa, ou seja, quanto menos espaço ela tem que ocupar para se locomover, melhor, porque assim é menor a capacidade dela esbarrar. Deriva desse problema também a solução de um outro problema: o que acontece se essa máquina cair sozinha, né? Se ela se acidentar sozinha, como é que ela se vira, como é que ela faz para sair do enrosco em que ela se enfiou, né? Então, os primeiros experimentos dos caras, você tinha lá a máquina que capotava e não levantava mais, né? Então, daí não adianta nada. Então, são mais ou menos essas as questões que vão surgindo, né? Como a máquina cria determinadas distinções a partir disso, que comportamentos ela adota diante de situações limítrofes, né? Como você garante que a máquina vá trabalhar, que ela vá operar sempre em um determinado ritmo ou sentido, que não gere dano, né, que gere a preservação da vida humana, que gere a preservação da vida em geral, que entenda a diferença, isso é o mais interessante, né, que entenda a diferença entre um ser vivo e um objeto inanimado, né, para poder preservar o ser vivo. Isso tudo tem que estar incluído também, e a máquina ela não tem essa capacidade de distinção. Para ela, se vai, por exemplo, vamos supor que você pegue um carro inteligente e ele está trafegando na rua, um cachorro, uma pessoa e uma caixa, elas são três objetos, três obstáculos, né? Então você tem que ensinar para a máquina, você tem que mostrar meios através dos quais a máquina possa identificar quais são, do que ela precisa desviar, o que ela precisa priorizar, que caminho ela prioriza se ela não tiver saída, né? Tudo isso tem que ser muito pensado, né? E tudo isso recai no centro, no âmago da preocupação dos engenheiros hoje, né, do pessoal que está trabalhando no campo. Então, tudo isso tem movimentos tangenciais muito fortes e a gente tende a pensar que esses movimentos tangenciais permitem a gente discutir a ética na máquina, permitem a gente discutir a humanidade da máquina, e não é bem assim. Na realidade, são universos, são experiências fenomênicas muito diferentes, né? Muito diferentes. Isso é meio que o óbvio, só que como a gente está muito envolvido no campo representativo, a gente está achando, já está querendo dar 1000 saltos à frente, está querendo dar passos e se estender demais aí nas comparações que faz, né? E aí entra justamente essa noção de agente artificial, porque a ideia de robô, nesse sentido, ela é uma ideia literalmente ficcional, né? Ela é uma ideia simbólica. Esse modelo de agente artificial ele começa a ser aventado, sobretudo, depois de 2015 para 2016, 2017, quando a União Europeia começa a trabalhar em projetos para regulação para regulação do campo da produção de máquinas autônomas, de robôs, né? Naquele programa que eles chamam Robolaw, né? Então ali a gente começa a ter já uma reconsideração dos termos para poder entender melhor com o que a gente está lidando. E a ideia de agente artificial surge justamente por conta desse conceito de agência, pela noção de que a máquina, na realidade, vai fazer uma captação sensorial de determinados dados e, diante dessa captação, vai oferecer respostas, vai oferecer intervenções específicas sobre o ambiente. Tá? Isso não significa, veja, que você não pode aplicar machine learning e que a máquina não vá ou não deva ou não possa aprender com isso. Pode e deve, né? E deve se reinstruir à medida que vai encontrando novas soluções para problemas dentro daquele espaço.
É, a questão que surge aqui, no entanto, é de que se você fala em agente artificial, existe uma compreensão um pouco mais clara de como essa figura do agente artificial se afasta daquela concepção de que a máquina é capaz de fazer um juízo completo das coisas. Ela não é. Tá? Ela não é capaz de fazer um juízo completo das coisas. E esse é o ponto. Vejam vocês, então, que nesse circuito de interações, nesse circuito de leituras, o que nós temos na realidade é uma contemplação, uma observação ao redor da noção de acoplagem da personalidade jurídica, veja, não estou falando de pessoa jurídica, personalidade jurídica, aquele conceito mais amplo, né, à organização da figura do robô. Então a gente já começa a falar que desde a oferta de cidadania para robô lá no Oriente Médio, a gente já tem toda uma discussão que vai falar um pouquinho, na realidade recebe um título de cidadania honorária, né, e tal, e tem toda aquela questão. Não chega a ser uma questão jurídica, né, na realidade tem todo um contexto político e representativo por trás disso. Enfim, não vem ao caso aduzir muito isso, né, mas tem toda a questão também de como a cultura e os grupamentos populacionais se relacionam com a mulher, e o fato da máquina, da robô vestir, trajar a fisionomia de uma mulher, e assim por diante. Né? A gente fala muito sobre a questão da acoplagem da personalidade jurídica nesse sentido, e essa personalidade jurídica, ela envolve, nesse sentido, talvez a oferta de direitos para as máquinas. Né? E aí a gente já começa a pensar, pera lá, então isso já passa a significar que esse agente artificial, ele vai, no âmbito da sua autonomia, ele vai ter as mesmas prerrogativas que nós temos, e diante dessas prerrogativas vai ter as mesmas garantias? Seria isso? Ou que vai ter as mesmas responsabilidades? E a pergunta de fundo é essa, né? Então veja, mas eu poderia fazer isso no âmbito da personalidade jurídica? Tem quem diga que sim, porque a personalidade jurídica pode, por ser um instrumento jurídico deslocado e despegado de relações ontológicas com o ser humano, poderia ser acoplada a qualquer realidade possível. Então eu posso, por exemplo, declarar ou determinar a personalidade jurídica de animais, sem que para isso eu precise ter necessariamente todo um alinhamento jurídico próprio que crie uma estrutura jurídica que afaste o animal do ser humano nesse sentido. Eu posso simplesmente fazer a aplicação e diante dessa aplicação entender que está aí, pronto, que não tem mais, né? Não tem mais uma diferença específica. Nada me impede. De fato, logicamente, nada me impede. Sistemicamente, em princípio, nada me impede. Eu diria apenas o seguinte: nós já avançamos perigosamente nesse terreno. E eu não estou aqui dizendo que o animal não tem que ter personalidade jurídica. Ao contrário, o animal, por motivos muito distintos, eu penso que tem que ter. Tá? Porque ele é ontologicamente, eu não vou dizer igual porque não existe igualdade em terreno ontológico, né? Mas ele é ontologicamente semelhante a gente. Né? Sofre, pensa, é afetado pelas circunstâncias do mundo, tem instinto de sobrevivência, teme, ama e assim por diante. Né? É especista dizer, existe uma prática especista em dizer que só o ser humano merece proteção nesse sentido. Então, não estou dizendo que um animal não merece proteção, ao contrário, com certeza merece. Deveria, né? Enfim, eu não vou nem, eu sou bem radical quanto a isso, então eu não vou nem entrar nos detalhes, né? Por enquanto, né? Deixa isso para lá por enquanto. Mas a grande questão que surge nesse sentido é que a máquina, o agente artificial diante disso, ele falta-lhe algo que ontologicamente o ser humano tem, né? Que é essa capacidade de decisão que advém especificamente de uma trajetória inconsciente, que advém da operação e construção do desejo, da emergência de uma subjetividade propriamente dita. Né? Você me diz assim, mas o agente artificial não tem subjetividade? Não, ele tem agência, é diferente. Por isso que eu digo, né? Agência e subjetividade são coisas distintas. Ler signos e responder a eles é agência. Desejar algo e mover-se em virtude ou contra esse desejo, ou anelar esse desejo dentro de uma relação mais ampla, isso é subjetividade. Tá? São coisas muito distintas. Né? É, 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 a subjetividade projeta, ela cria projeções em várias, e isso tem várias dimensões de significado. A agência não. A agência, ela concretiza algo.
ela concretiza algo. Não deixa de ser, isso é interessante porque, bom, tá, já vamos voltar nesse ponto. Então a personalidade jurídica, só lembrem o seguinte, né, eu não estou dizendo que personalidade jurídica e subjetividade jurídica são a mesma coisa, tá? Só que a personalidade jurídica, se ela não for desacoplada, se ela permanecer nessa cama, nessa acomodação ontológica, ela é indissociável da subjetividade jurídica. Indissociável. Ah, mas você vai me dizer assim, a pessoa jurídica ela tem personalidade jurídica, mas não tem uma acomodação ontológica num indivíduo. Não, mas ela serve como universo de composição de uma série de subjetividades presentes. Aí você me diz assim, não, mas existe ali, eu posso entender aquela pessoa, dentro daquela pessoa jurídica, eu posso entender elementos de subjetividade porque existem projeções, pautas, projetos, demandas, existe uma vontade pulsante, por assim dizer. Por analogia, existe, mas a vontade que existe numa pessoa jurídica nada mais é do que uma coleção de choques entre várias vontades que cercam aquele espaço, que atravessam aquele espaço que permeiam. Vamos supor que nós montemos uma sociedade, por exemplo, como o Kelsen fala, a nossa sociedade é uma ficção. Né? Nossa sociedade limitada, nossa associação, seja lá o que for, nossa pessoa jurídica, ela é uma ficção, ela tem um patrimônio que nós colocamos lá para que ela possa atuar nas empreitadas que nós queremos que ela atue, e ela é uma ficção. E essa ficção ela vai resumir nas suas nas decisões e nos lugares específicos de enfrentamento. Então, quando, por exemplo, essa associação, por exemplo, vai lá e faz uma compra de um terreno, ela resume ou responde a uma série de interesses e desejos de cada um dos membros dessa associação, por assim dizer. Percebem? Então ali ainda existe todo esse diálogo com as forças desejantes, com as potências inconscientes, tem toda uma questão desse lidar com as incertezas, né? Desse lidar com as coisas não visíveis, desse produzir uma transformação, e esse ponto é super importante, a despeito de todo o risco, a despeito de toda a capacidade ou qualidade entrópica que nos cerca, e diante da consciência dessa qualidade entrópica. Tá? Então tudo isso está presente ali. Na agência, não. A agência ela é uma outra coisa. A máquina ela não está pensando em realizar, apesar de todas as dificuldades. Ela não está pensando em concretizar uma transformação significante no mundo. Ela está pensando em responder a um estímulo. Aspas, né? Se pensando, né? Ela se põe a responder a estímulos. E a resposta a esses estímulos é uma composição com o espaço que já está pronto, que já está posicionado. Então existem diferentes olhares sobre essa malha fenomênica. A gente está tentando fazer a travessia, criar saltos, soluços, rasgos, recosturas, transformações e tensões na massa fenomênica, no véu fenomênico, né, por assim dizer. A máquina não. Percebem? Para a máquina, se a gente fosse olhar assim, se nós todos tivéssemos sentimentos e olhássemos da mesma maneira a coisa, o que a máquina faz para nós é doloroso fazer. A máquina cumpre a rotina, nós não gostamos de cumprir a rotina. Se aquilo que nós fazemos não for significativo, não nos preenche, não faz diferença. Mas quando passa a ser significativo, é reestruturado com uma dignidade própria, é estimulante, completa a gente, intensifica a nossa saúde, vivifica, fortalece a gente. Agora vira a chave, por exemplo, e olha para a máquina não tem essa dimensão. Né? A máquina, o agente, ele repete. Nós podemos exercer agência pura, assim, nós podemos tentar reduzir ao máximo as nossas expectativas, mas dói na gente. Porque quando a gente não trabalha, por exemplo, aquilo que Aristóteles chamava de vida bios, uma consciência política, ética, fenomênica, uma consciência mais elevada de sentido, a gente não se sente satisfeito. Então essa distinção é crucial. Tá? Aí eu falar, não, mas então vamos acoplar a personalidade jurídica à máquina. Você vai estabelecer, nesse sentido, vai abrir perguntas para uma série de proteções que não tem lugar ali. Né? Me parece, pelo menos, que não tem lugar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, eu lembro, por exemplo, de ter passado para a turma de relações de consumo a propaganda da Bia do Bradesco, né? E daí como as pessoas ofendiam e assediavam a Bia do Bradesco. Né? E eles programaram respostas para que a Bia reconhecesse esse tipo de ação e respondesse de forma agressiva. Né?
Por que isso? A preocupação não é tanto com a Bia do Bradesco, a preocupação é com o que a Bia do Bradesco representa, que é a mulher. Né? E de alguma maneira existe uma relação, né, uma relação íntima de representação aí entre a Bia do Bradesco e as clientes, as funcionárias do banco. Né? E as atitudes tendentes que um indivíduo tem, se é agressivo aqui, por que não seria lá? Né? Se despeja esses desejos mais espúrios de uma forma tão espúria aqui, por que não faria lá? Foi uma propaganda super mal vista, inclusive teve assim uma série de dislikes por uma razão muito simples. As pessoas detestaram o fato de que a Bia do Bradesco foi protegida, mas as funcionárias do Bradesco continuam sendo assediadas até hoje e as medidas que são tomadas internamente pela empresa são mínimas. A empresa não tem coerência discursiva nenhuma. Né? A gente discutiu isso no âmbito específico da coerência discursiva lá, que eu posso trazer de volta. A questão não é a Bia. A Bia é uma máquina, ela é uma soma de algoritmos. O problema é o que a Bia representa e o que eu sou capaz de fazer diante da representação da Bia enquanto uma mulher. Isso é o complicado. Então a questão não é o outro, porque não há um outro ali. A questão é o outro que o outro que substitui ou está sendo substituído por aquele selo, por aquela demarcação representativa. Esse é o problema. E como esse outro é encarado pelo indivíduo que agride. Percebem? Então, assim, eu volto a esse ponto aqui. A personalidade jurídica talvez seja um salto muito grande, porque nós estamos acoplando elementos que ontologicamente não deveriam ser acoplados a máquinas. Aí, assim, vamos dizer assim, não, mas numa visão puramente funcional, nós podemos dizer que a personalidade jurídica ela é um operador, e enquanto esse operador ela tem uma função, e essa função é oferecer algum tipo de responsabilização, de polo patrimonial, de conjunto de garantias, enquanto esse agente é colocado relacionalmente entre a espécie humana. Bom, se você determina que um agente se relaciona com seres humanos e que todas as relações estão no mesmo nível, o que você fez não foi ampliar a capacidade do agente, o que você fez foi reduzir a capacidade humana de agir. Você cortou dimensões da ação humana, e nessa redução que você causou, você transformou o ser humano de um ser completo, ontologicamente completo, em um agente. E ser agente é uma das dimensões do ser humano. Enquanto eu lido, por exemplo, com a Bia do Bradesco, enquanto eu lido, perdão, com sei lá, com a Siri, enfim, seja lá com, né, qual inteligência for, o meu jeito de lidar é evidentemente uma tentativa de encontrar, através das minhas expressões, respostas que sejam coordenadas, que estejam de acordo. Eu ligo para o banco, vou falar o que eu preciso, eu quero falar de um jeito que a máquina reconheça para que a máquina me leve até a opção que eu quero, para que a máquina me leve a resolver o problema que eu tenho. Isso é agência. Eu não estou nem um pouco interessado com o sentido mais amplo disso nas coisas todas. Né? É como diz o Neil Postman. O Neil Postman fala assim, olha, é engraçado porque muitas pessoas começaram a olhar, por exemplo, para propagandas, né? Aquelas propagandas de perfume, as propagandas de roupas caras, aquele negócio todo, e começaram a se encantar com aquilo e gostaram e ficaram. Raras são as pessoas, ele fala na época dele, ali, em 84, né? Raras são as pessoas que vão tentar entender isso como como um elemento que tem um papel representativo em algo maior. Né? Então ele fala, as mídias elas têm elas são uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Né? Elas são uma bênção porque elas te permitem disseminar informação muito mais rápido, de muito mais formas. Mas elas podem ser uma grande maldição no sentido do desenvolvimento tecnológico porque elas te reduzem a um olhar mecânico das coisas. Você não olha mais para elas buscando o significado mais amplo delas, questionando-se a respeito desse significado mais amplo, ou seja, exercendo cognição crítica. Você só olha para elas por cognição. E como elas se encaixam nessa lógica que elas estão alimentando. Né? É mais ou menos o que acontece aqui. Né? Eu posso pegar o telefone agora, isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, é pensamento crítico. Né? A gente está tentando olhar qual é o significado da máquina, da caixa, da Bia, da Siri, assim por diante, num contexto muito mais amplo. E existe um problema aqui. Porque à medida que elas são humanizadas, a armadilha que se insinua é a armadilha da desumanização do humano. Eu começo a entender que a fisionomia humana serve apenas como agente. Então eu volto a insistir nesse ponto. Né?
para que nós consigamos encaixar toda a experiência humana em agentes mecânicos, nós estamos mecanizando a agência humana. E estamos deixando de lado as reflexões existenciais. Isso é um projeto engendrado, assim, não existe uma mente maligna por trás disso, não me entendam dessa forma. Tá? Mas há uma inteligência. Tá? Então, isso significa o quê? Que há uma máquina de produção de significação aí atrás. E isso é o que é mais perigoso, né? Porque a gente fala inteligência artificial, né? Como dizia o Yuri Lotman, a inteligência artificial já existia no texto, ela não precisa existir numa máquina, num computador, enfim, né? Ela já existia muito tempo antes no próprio texto. Quando você pega um texto, ele tem uma lógica própria. Você lê o texto não é você simplesmente receber informações, não é você simplesmente receber significados. Ele aciona mecanismos internos. E aí você vai cair nos fluxos das engrenagens do texto. Isso é uma inteligência. Tá? Então, é, 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 essa concepção ela é maravilhosa, porque você tem algo com que travar contato, com que estabelecer comunicação ali. Você está estabelecendo comunicação com o texto, está perguntando ao texto o que é que você me confere. Então a interpretação do texto não é saber o que inteligência artificial significa, mas é tentar entender o que essa peça representa no todo desse slide, no todo dessa fala, no todo das nossas discussões semestrais. Né? E daí justamente qual é a máquina que está operando aqui atrás. Mas ao mesmo tempo também traz um mal à tona, que é imaginar que o mundo se resume à máquina. É imaginar que o texto pensa em nosso lugar. Então, por isso, ó, você vê, por exemplo, às vezes tem leitores muito bons, mas leitores muito irrefletidos. Então, eles conseguem conectar reflexões a outras. Tem gente que fala pelas tantas, a genialidade, a inventividade nada mais é do que, né, você transformar aquilo que você já leu, você recupera, você copia, né? Na vida nada se copia, nada se cria, tudo se transforma, tudo se copia, né? Como já diziam lá atrás, não, os parafraseadores do Lavoisier, né? Cara, não é bem assim, né? Você vai você vai transformar e copiar. Transformar ainda vá, né? Porque transformar, mudar a forma, ainda tem uma aptidão criadora em si. Mas copiar, né? É, é, isso mostra que essa outra inteligência ela gerou um empobrecimento da autonomia da inteligência humana, que é, por sinal, um grande medo do desenvolvimento da inteligência artificial. Né? Então, o que acontece? Essa questão de você dar personalidade jurídica é você declarar um processo que já é secular, ele é um processo longo, um processo bem extenso já. Mas é declarar, afinal das contas, que nós estamos enterrando uma dimensão de reflexões humanas, uma dimensão de desespero, de desejo, de medos, de, de qualidades iracundas, de amores e seja lá do que for. Nós estamos abandonando isso. Não são os sentimentos, vejam bem, são as inteligências por trás desses sentimentos, as inteligências por trás do patos, por trás das relações íntimas e humanas. São esses elementos que estão sendo desgarrados e abandonados aos poucos. Tá? Nós estamos nos tornando, a gente reclama muito da qualidade maquínica da existência. Nós somos maquínicos. A existência está respondendo aos nossos influxos, a existência está respondendo aos nossos movimentos, às nossas atitudes. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre esse descrever a personalidade jurídica e a inteligência artificial, a gente cria um problema. Né? É mais adequado, de fato, trabalhar essa noção de agente artificial porque ela é mais limitada. E aí a gente já vai ver como ela se limita. Né? A questão da incorporação da inteligência artificial na máquina é um outro problema de grande complexidade, porque, como eu disse antes, a inteligência artificial e máquina elas se somam para formar a figura do robô. Só que não é uma inteligência artificial nem uma máquina, as identidades elas estão entrecruzadas. O que seria muito engraçado de pensar, você pensa, né, que no âmbito da programação, por exemplo, existe uma generosidade intensa no que diz respeito ao produto e às soluções que são encontradas. O ambiente todo ele opera de uma maneira muito distinta no que diz respeito, por exemplo, a direito autoral. Ele não se quem trabalha com isso é eloquente ao dizer assim, nós não nos preocupamos muito com essa questão de autoria de uma solução formulaica, de algoritmos, de estruturas, de soluções de programação, porque se a gente não colaborar uns com os outros, não sai nada, nada é feito. Né? Então, geralmente são áreas muito generosas no que diz respeito ao seu processo criador. E muito gratas por essa troca.
né? Então a inteligência, você pensa, por exemplo, que é uma inteligência artificial que foi construída a milhões de mãos, e de repente está lá esse Frankenstein funcionando, né, tem vários desses funcionando dentro de uma máquina, aprendendo, buscando serem refinadas, buscando serem, né, reconstituídas. Qual é a identidade que um negócio desse vai ter? Né? Nós temos uma sanha identitária, por outro lado. A ansiedade identitária é humana, a ansiedade individualista, monadológica é humana. Né? Lacan, por exemplo, quando o Lacan vai, quando ele começa a falar das psicoses e começa a falar um pouquinho sobre a estrutura da psique para chegar nessa base, a nítida impressão que eu sempre tive ao ler esses textos do Lacan é de que o Lacan está dizendo basicamente: você não é um indivíduo, isso é uma ilusão. Você pode ser individuado por seu próprio esforço, mas você é uma coleção de impulsos inconscientes e acoplados a mais uma coleção de elementos que são dados para a consciência. Você é uma soma de experiências. Se é que se pode falar você. Ele dessubjetiviza a relação. E aí está, a gente tem uma identidade dessubjetivizada, ela não é unitária, ela não é individualizada. Né? Então é tudo isso jogado numa máquina, que também é uma soma de processos e agenciamentos, como diria o Deleuze. Então a gente tem uma relação completamente diferente, mesmo que a gente pudesse pensar, imaginar em algum dia que a máquina pudesse vir a tomar consciência de si mesma, esse tomar consciência de si mesmo seria muito dúbio. Primeiro, porque a gente não sabe, se a gente for levar em consideração a dureza mais dura da nossa realidade, é que nós não podemos ter certeza racional das consciências mútuas que nós temos. Eu não posso saber se vocês são conscientes e vocês não podem saber o mesmo de mim. Vocês podem presumir, porque por pertencermos à mesma espécie, nós trabalhamos e operamos pela base da empatia. E isso a gente não consegue ter. A gente consegue ter com espécies animais, mas não consegue ter com todas as espécies que existem lá fora. Quando elas são muito alienígenas em termos estruturais para nós, não dá. Isso é o mais curioso. Então, pensar, por exemplo, todo esse cenário numa expectativa de individualização já é uma coisa que faz coçar a cabeça. E outra, além da gente não conseguir saber dessa consciência, pensem que se ela pudesse existir, ela seria completamente diferente da nossa. Porque o acesso sensorial da máquina seria diferente, as estratégias cognitivas adotadas seriam diferentes, as estratégias de aprendizagem seriam diferentes, capacidade de processar informações diferente, tudo isso seria diferente. Né? Nesse sentido, quando a gente chega ali em 2017, nas recomendações feitas para a regulação da União Europeia, tem alguns marcos que são muito interessantes. Né? Então, por exemplo, tem equipamentos que são automaticamente excluídos da necessidade de uma regulação especial, ainda não existente, né? Para a constituição de robôs ou agentes artificiais, se preferir esse termo. Então, por exemplo, máquinas que operam em pátios de fábricas, esses entram no ambiente de mecanização autônoma, na lei de mecanização autônoma. Equipamento usado para cirurgias telemáticas, cirurgias à distância, ou equipamentos utilizados no âmbito da medicina, né? Intervenção corpórea, entram no âmbito de mecanização cirúrgica. Equipamentos para transporte, equipamentos de logística, transporte, coisas do gênero, esses entram também no âmbito do equipamento, da equipagem da automação de transportes. Radiodifusão, entra nas leis de radiodifusão. Então tudo isso, todas essas concepções fragmentárias, elas são afastadas. E o que se pensa, então, em termos legislativos, no âmbito das recomendações feitas lá pelo Comitê de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, é feito expressamente sobre circunstâncias e sobre objetos que estejam concentrados ou que agreguem várias funções ao mesmo tempo, simulando, nesse sentido, uma capacidade humana de agência, tanto quanto possível. Aí é isso que se pretende, de alguma maneira, começar a regular elementos que, na realidade, estão estabelecidos de uma maneira mais firme e consistente para uma expressão e para uma atuação cotidiana com o ser humano. Aí você vai me dizer assim, tá, mas tem tanto, tudo isso vai ser de uso cotidiano. Sim, de fato vai ser de uso cotidiano. Mas se você pegar, por exemplo, aquela normativa de objetos menores e aquela lei de função de automação de eletrodoméstico, né, que eles têm, ela vai regular, por exemplo, os cortadores de grama automáticos e os aspiradores de casa. Né? É cotidiano? Tá ali usando todo dia, mas o troço só serve para aquilo. Né? Então ele não existe ali uma capacidade de agência que vá se tornando gradualmente mais imprevisível, e o limite da sua imprevisibilidade e incerteza, ele ainda é razoavelmente controlável pela função ambiental que o objeto exerce. Né? Então a gente tem ali um conjunto de restrições. Tá?
E aí a regulação é interessante, porque ela flerta com a ideia de uma personalidade jurídica, mas a contra-recomendação que se faz é mais interessante ainda. Ela vem no sentido de dizer, olha, nós não temos a certeza de quem possa ser responsabilizado, porque o nível de complexidade de desenvolvimento tecnológico nessas esferas ele é tão elevado que responsabilizar um programador, por exemplo, é um ato que não é necessariamente responsável. O programador ele só vai ter noção do que ele programou quando ele colocar o objeto no mundo para operar. Né? Da mesma maneira, quem constrói o equipamento, o engenheiro que vai lá e constrói o equipamento, né, que vai abrigar esses algoritmos, essas inteligências artificiais, ele também vai ter limitações e precisa de testagens repetidas. Só que a única testagem que é 100%, que traz 100% de resposta, por assim dizer, é a testagem em condições reais. Então você tem que lançar ali, em alguma medida, tem aspectos daquilo que está sendo lançado que não vão ser testados, que não podem ser testados em âmbito laboratorial. Né? Então esses elementos eles dão um aspecto de incerteza. Ah, mas então eu posso responsabilizar a companhia ou a empresa. Isso também é relativo. Primeiro, porque a gente sabe que a capacidade econômica daquele que é considerado ofensor, ela determina em muita medida aquilo que deve ser entendido como um montante de indenização. E isso também envolve, nesse sentido, uma massificação potencial de determinadas formas de dano, já que você, a partir do momento que começa a produzir comercialmente, por exemplo, equipamento desse tipo, vai ter uma disseminação das relações. Então pensa se, por exemplo, me dar um BO lá, mais ou menos como fazer recall de veículo. Né? O veículo você ainda consegue fazer recall porque você consegue avisar as pessoas que tem um defeito, que está causando acidente e tal, as pessoas que sabem, elas retêm o uso. E quando acontece, por exemplo, de dar uma pane, essa pane não tem controle porque o equipamento continua funcionando por conta própria e ninguém se preocupa. Né? Então tem isso também que tem que ser levado em consideração. Né? É um outro elemento que tem que ser levado em consideração, que tem que ser atendido. Né? Ah, então você vai levar em consideração, se você der uma personalidade jurídica para o equipamento, você vai processar então a máquina tem que ter patrimônio para compensar isso. Né? Desaparecem certos elementos, como por exemplo aqueles elementos exemplares ou punitivos. A máquina tem que ter, em alguma medida, patrimônio. E como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai trabalhar com essa expectativa de resolver patrimônio para a máquina? Então, o que se encontrou como uma solução mais acessível e direta, mais fácil e mais adequada, foi contornar o problema da personalidade, entendendo que são agentes artificiais e, como tais, é necessário entender que a maleabilidade e a incapacidade de ter certeza de suas ações, em previsão de suas ações, não permite responsabilizar completamente a empresa, nem um programador, a não ser em um sentido especificamente objetivo. E para não se usar responsabilidade objetiva, fica mais fácil estabelecer se sobre determinado resultado ou produto da agência desse equipamento houve dano. Havendo esse nexo, você pode estabelecer um montante de patrimônio reservado, um fundo, né, como se fosse um fundo, como tem lá, por exemplo, na SUSEP e tal, um fundo determinado para a cobertura de danos, ou um seguro referente a danos possíveis. E daí, toda vez que isso vem, né, toda vez que isso é lançado para o mercado, existe ali a acoplagem imediata de bases securitárias ou de um fundo para compensar quaisquer formas de danos. Ok? Então, veja, me parece que essa é uma das soluções mais amadurecidas dentro desse contexto. Ela não exige separação de montante de patrimônio, não insinua nenhum tipo de simulação, não dilui mais ainda uma categoria jurídica que, depois dessa partida de um modelo estrutural para um modelo funcional, começou a se esgarçar completamente, mas, ao mesmo tempo, começa a oferecer soluções para potenciais situações de dano. Né? Soluções não, né? Mas pelo menos compensações, né? Capacidades restitutivas ou compensatórias. Tá bom? Esse é o primeiro momento aqui para a gente discutir essa questão da personalidade jurídica de robôs. Eu vou deixar isso aqui pincelado para vocês no primeiro momento e deixo esses aspectos aqui para reflexão. Vou deixar também alguns artigos aqui que serviram de referência para preparar essas observações aqui. Né? Na realidade, aqui a gente foi desde Yuri Lotman, Russell, até o pessoal que está escrevendo hoje, mais especificamente, né? Sobre personalidade jurídica de robôs, alguns textos e livros que estão sendo publicados na área e assim por diante, dando uma atravessada no Norvig, que trabalha lá com inteligência artificial, né, para recolher algumas observações. A literatura, então, é um terreno vasto, ele tem muita literatura para acoplar, trabalhar e montar percepções aí. Beleza, galera? É isso aí. Hoje nós começamos então às 20 horas, tá? Eu vou deixar esse vídeo para vocês verem agora no horário de aula de vocês, daí logo na sequência a gente faz a nossa discussão ali, nós vamos fazer 40 minutos de discussão, deu mais ou menos uma hora, um pouquinho mais de uma hora de aula aí, beleza, galera? É isso aí. Qualquer coisa vamos conversando, cuidem-se, por favor, Deus abençoe, até mais.